descrição, e é importante que, como o vídeo colocou, a gente sempre que for abrir câmera, possa fazer também a audiodescrição, certo? E o meu sinal em Libras é esse, é um M encaracolado no cabelo, descendo. Esse é o meu sinal. E, seguinte, para começar, eu gostaria só de quem aqui está, que pudesse se apresentar, quem não for da equipe, quem for da sociedade civil, quem estiver pegando, né, buscando as informações da Paulo Gustavo, que pudesse apresentar para a gente ver aqui o recorte das pessoas, e Arthur vai trazer algumas informações, eu vou estar acompanhando, até para tirar as dúvidas em seguida também. Então, quem daqui gostaria de se apresentar, seria importante que todas e todos que aqui estivessem e que fossem, né, agentes culturais, fazedores de cultura, pudessem se apresentar. Até a Lúcia abriu a câmera no comecinho, então voltar agora oficialmente. E a Thalita está aqui com a câmera aberta também. Olá, Thalita, vou ver você de novo. Então, começar com vocês, poderia ser Thalita, Lúcia, e se alguém quiser ainda depois das meninas. Oi, gente, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos escutando bem e vendo bem. Perfeito. Então, eu me chamo Thalita Barbosa, fazendo minha audiodescrição. Eu sou negra, estou vestindo uma blusa preta de mangas, tenho cabelos castanhos, alguns fios brancos na frente, e estou na cozinha da minha casa, uma parede de azulejo, uma parte da geladeira à mostra. E eu represento o Museu Nísia Floresta e também a rede de pontos de memória e museus comunitários do Rio Grande do Norte. Também integro a equipe da OSC Secop e estou aqui, né, para ouvir aqui as mais informações e também para contribuir, né, na execução da Lei Paulo Gustavo aqui no nosso estado da melhor forma possível. Obrigada, Thalita. Lúcia, gostaria de se apresentar. A Lúcia, que também está duas ao mesmo tempo. Lúcia, gostaria de se apresentar também. E, inclusive, até, desculpa, Lúcia, até antes de você, Thalita, qual a parte cultural que você faz parte, até para a gente entender aqui qual é a sua ligação com a cultura e que recorte, né, você traz aqui para a gente ficar também com isso gravado. No caso do Museu de Nísia, lá nós fazemos atividades tanto na área do audiovisual, exibições de filmes, como também oficinas de produção de vídeo, né? E nessa área do audiovisual, exibição de filmes, oficina de vídeo, oficina de fotografia também, e também produzimos alguns documentários. Mas também temos atividades na área da cultura. Beleza, perfeito. Obrigada, Thalita. Lúcia, és tu. Então, bom dia mais uma vez. Eu sou Maria Lúcia Quilombola, né? Assim, eu me sinto bem quando faço essa referência quanto à minha identidade étnica. Eu sou coordenadora, eu sou negra, né? Cabelo cacheado, crespinhos, cabelo bem afro, curtinho, uso óculos. Estou com a camiseta do Museu de Quilombola de Velho. Me encontro neste momento num espaço fora do ambiente em qual está acontecendo essa Assembleia Indígena aqui em Apodi, porque tem muito barulho lá dentro, né? O pessoal já começou a Assembleia, então tem muito som, muito alto, né? Então eu vim aqui fora para poder participar. Quando a gente quer, a gente arranja meio, né? Busca os meios. E é muito importante esse nosso encontro. Então, estou aqui em Apodi nesse momento, sou coordenadora do Museu Quilombola de Véio, do Quilombo de Gamileira, município de São Tomé. Faço parte, com muito orgulho, da rede de pontos de memórias e museus comunitários do Rio Grande do Norte. E é um prazer imenso estar participando
né? De mais essa discussão que eu acredito que vamos sair com algo favorável, né? Diante dessa discussão. E no mais agradecer pelo convite e o prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Um beijo para todos. Obrigada, Lúcia. Mais alguém gostaria de se apresentar? Raimundo Melo, bom dia a todos e a todas. Eu tenho cabelo liso, pele morena, uso óculos redondo, estou com a barba aqui por fazer, estou usando, por falta de tempo, a correria, chegando de viagem, estou usando headphone, tenho camisa azul. Ao fundo, a minha câmera está desfocada, eu estou no escritório, né, da OSC. Eu estou representando aqui a RPTV, Rede Potiguar Televisão Educativa e Cultural, que tem ações de formação, produção e difusão na área de mostras, pelo interior do estado e na capital, um canal de TV em Currais Novos e também veiculação pela internet. E também a rede de pontos de memória e museus comunitários, que a gente integra, desenvolvendo ações de memória, museologia social e patrimônio imaterial. É uma satisfação poder estar aqui nesse debate, nessa discussão da Paulo Gustavo. Obrigado. Obrigada, Raimundo. Obrigada também, estou nessa essa coisinha de viajar, virotim, né? Assim, tô nessa aí. Então, gente, vamos começar trazendo as explicações gerais da Paulo Gustavo. E aí, primeiro, né, só ratificar que é muito importante ter vocês aqui, da gente estar conversando junto, ver quais são essas demandas do Rio Grande do Norte, para a gente entender a Paulo Gustavo. Ela vem diferente da Audi Blanc, desde o que pode ser feito, até mesmo a questão do recorte, né? 70% é para audiovisual, 30% para as outras linguagens, de forma que vai ficando mais apertado, ter segmentos ter editais muito segmentados. Uma outra problemática também é que a Paulo Gustavo, as leis dela, as orientações ainda estão sendo fechadas, de forma que a gente, quando terminar isso, e a gente tem que pagar todos os editais até o dia 31 de dezembro, vai ficar pouquíssimo tempo. Diferente da Aldir Blanc, que teve um tempo para maturação, 1 ano e meio, entre chegar aos recursos, fazer os resultados, a gente está falando de 5 meses e as regras nem foram fechadas ainda. Pensar nisso em 5 meses para terminar as regras, a gente lançar o edital, selecionar e pagar, é importante que as coisas, né, a gente possa conversar agora e depois a gente fazer editais mais abrangentes, porque a gente não vai ter tempo de remanejar recurso que vai de um edital muito específico para o outro. A gente vai ter que pensar em editais guarda-chuvas, que a gente tenha suplência ali. Não dá para ter um edital, aí fechou, não teve resultado, abre uma nova chamada, porque tem os tempos burocráticos e legais para isso. Além de que a Paulo Gustavo, ela vem também com alguns entraves, como, por exemplo, a questão de custeio, que os serviços, né, os servidores públicos, municípios, estados, não vão poder adquirir equipamentos, como se imaginava que se conseguiria adquirir para os espaços públicos, mas isso vai poder ser feito edital para a sociedade civil, e a gente vai explicar melhor agora também, e vai dar tudo certo. Eu vou começar pedindo para Arthur, trazendo as explicações gerais da Paulo Gustavo, eu vou estar aqui fazendo anotação, e acompanhando e respondendo as perguntas em seguida também. E aí, só para lembrar, normalmente a gente faz essa explanação inicial, e ao final abre para pergunta ou para qualquer consideração que vocês queiram fazer, sugestão, opinião, recorte, tá bom? Mas aí, primeiro, a gente traz esse apanhado geral para todo mundo ficar ciente do que é a Paulo Gustavo. E aí peço para depois, se vocês acharem pertinente, mandar essa gravação para outras pessoas ou chamar alguém que vocês acham que deveria estar aqui também participando, mas, por favor, Arthur, com você agora.
Oi, gente, bom dia. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Arthur Henrique, eu faço parte da promoção cultural aqui na Fundação José Augusto e também faço parte do grupo de trabalho criado para gerenciar a Lei Paulo Gustavo. Eu sou um homem branco, com cabelos castanhos escuros, de tamanho médio, estão mais ou menos na altura do queixo, são cacheados. Eu uso barba, que também era castanha escura, mas caminha a passos largos para se tornar branca. E uso argolas prateadas nas orelhas, estou usando um camisão jeans azul. E atrás de mim, estou numa sala com uma parede que é um bege esverdeado, tipo lodo clarinho, com algumas telas de autores potiguares, uma delas bem colorida, que representa um boi. Estamos todos aqui na Fundação José Augusto, todos muito empolgados com por fazer parte desse momento na cultura nacional. O recurso da Lei Paulo Gustavo são 3,8 bilhões de reais, é o maior recurso já descentralizado para a cultura, e todo mundo aqui está empolgadíssimo por fazer parte da operacionalização dessa lei, que vai financiar e fomentar diversos projetos culturais pelo Estado. Nós temos 40 milhões para ser gerenciados aqui pelo governo do Estado e mais 30 milhões, por volta de 30 milhões, né, acho que são 33 milhões, para ser um pouco mais exato, mais 30 milhões a serem gerenciados pelos municípios. Então, vocês que estão aqui, vocês e toda a comunidade artística e cultural do Estado, né, poderão acessar os recursos da Lei Paulo Gustavo, tanto pelo Estado quanto pelo município. Né? Vocês terão essas duas oportunidades de acessar os recursos. Aqui, vamos falar um pouco, continuando a falar sobre os recursos, a gente tem, como eu falei, a gente tem por volta de 40 milhões para o Estado, sendo mais específico, temos 27 milhões 804 mil para o audiovisual, 9 milhões 980 mil para outras linguagens e 1 milhão e quase 2 milhões, 1 milhão 989 mil para a operacionalização. Vamos explicar essa divisão de recursos. O recurso para o audiovisual, 70% do recurso da Lei Paulo Gustavo vem do Fundo Setorial do Audiovisual. Esse fundo é mantido por impostos, tributos pagos pelo próprio setor audiovisual, quer dizer, a produção audiovisual brasileira ela é retroalimentada, né? Ela paga esses impostos e esses impostos retornam através de fomento para a própria produção, né? Então, como esse recurso saiu do Fundo Setorial do Audiovisual e o regimento, a lei, a legislação da Ancine diz que esse recurso deve ser investido no audiovisual, então temos 70% do recurso da Lei Paulo Gustavo injetados, que devem ser injetados diretamente no audiovisual, né? Além disso, temos 9 milhões 988 mil, quase 10 milhões, para outras linguagens. Essas outras linguagens teatro, dança, literatura, artes plásticas, né? Todas as outras linguagens culturais, né? E as outras expressões culturais também, moda, economia criativa, né? Tudo se encaixa aqui, né? E a Lei Paulo Gustavo também traz um diferencial quanto à Lei Aldir Blanc, que é a possibilidade de utilizar o recurso na operacionalização, né? Então, para uma gestão eficiente desses recursos, né, você poder contratar profissionais para ajudarem na operacionalização, contratar plataformas, né, digitais para dinamizar e garantir a transparência do processo, também ajudar na busca ativa, né? Então, nós temos 1 milhão 989 mil para essa operacionalização, e se você avaliar, por exemplo, nos municípios em que você tem um secretário de cultura, que é secretário de cultura, turismo e esportes, por exemplo, e é um exército de um homem só, ele não tem sequer secretariado, ele não tem assessores. Então, esse cara vai poder, se ele tem um recurso de 100 mil, ele vai ter 5 mil ali, que vai garantir que ele vai contratar pareceristas ou contratar 2 assistentes para ajudá-lo
na operacionalização dessa lei, né? Vamos para o próximo slide, por favor. Esse é o inciso que fala do audiovisual, né? O audiovisual, como foi colocado, tem 70% dos recursos e ele é dividido em 4 incisos de operacionalização, em que podemos a forma que podemos investir esse recurso, né? A primeira forma é a produção direta de produções audiovisuais, né? Aí temos aí uma lista exemplificativa, né? Que é a produção de filmes desde a concepção, quer dizer, desde o desenvolvimento do roteiro até a finalização. Essa lista abrange curtas-metragens, longas, telefilmes, obras seriadas, sejam webséries ou séries, longas-metragens, sejam eles documentários, ficção ou animação, né? A produção de games, de videogames, também está sob o guarda-chuva da Ancine, então é contemplado aqui também o desenvolvimento de videogames. Videoclips também está contemplado aqui, então o pessoal da música pode acessar diretamente o recurso do audiovisual através do desenvolvimento de videoclips, né? E outros formatos de produção audiovisual. Mas esses outros formatos de produção audiovisual não abrange tudo, né? A gente tem que, como eu coloquei anteriormente, a gente tem que seguir a legislação da Ancine. E a legislação da Ancine a Ancine tem um conceito para a obra audiovisual, né? A obra audiovisual é aquela... Para ser mais preciso, vou pegar aqui rapidinho. Obra audiovisual é uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. O que é que ele está dizendo aqui? Que uma obra audiovisual utiliza a linguagem audiovisual. Ela tem um ferramental audiovisual e essas ferramentas devem ser utilizadas na composição do seu produto. Nesse exato momento, essa reunião está sendo gravada. Não é uma obra audiovisual, né? Ela é um registro, né? Então, todo mundo muita gente está perguntando se a produção de videocast pode ser financiada por esse inciso. Não, o videocast é um registro, ele não tem uma narrativa audiovisual, né? Ele não utiliza roteiro, fotografia, atuação, né? Cenografia, figurino, maquiagem, né? Ele não utiliza do ferramental do audiovisual para contar uma história, né? Então, vamos... para esse inciso temos 18.352.000 reais, é a maior parte do recurso, né? Quase 20 milhões para o fomento ao audiovisual. Vamos para o próximo, inciso 2, né? Estamos aqui, inciso 2, ele trata de reforma e manutenção de cinemas, né? Esse inciso, quando ele surgiu na lei ano passado, na Lei Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo acabou de completar um ano, ela é do dia 8 de julho de 2022. Quando ela surge no ano passado, era para reformas e manutenção de cinemas que estavam em funcionamento, né? Depois veio se modificando através das regulamentações da lei, e hoje ela é para reforma, manutenção de salas que já foram no cinema e estão fora de atividade, mas que há comprovação que aquele espaço foi um cinema algum dia, salas que são um cinema em que estão em atividade, ou espaços culturais que têm o potencial de se transformar no cinema, ou numa sala multiuso com o cinema, que tenha comprovado a exibição de filmes e mostras ou festivais, ou o que seja, né? Que aquela sala foi utilizada para a fruição do audiovisual. Então, esse recurso, nós temos 4.200.000, por volta de 4.200.000, para investir nessas salas. E um detalhe interessante desse recurso é que o ente, seja ele estado ou município, pode utilizar de parte do recurso para
gerenciamento próprio. Então, nós temos o desejo aqui, estamos tentando viabilizar o TCP, que o TCP se transforme numa sala multiuso, né, tendo um cinema, né, com parte desse recurso. Vamos para o próximo slide, por favor. Temos aqui o inciso 3, que fala da capacitação, basicamente capacitação, formação, qualificação no audiovisual, né, que é o fomento a atividades formativas, a oficinas de audiovisual, né? Então aqui entra oficinas de todas as etapas da cadeia do audiovisual, e aqui também aqui também pode se encaixar outras linguagens artísticas que tragam oficinas que dialoguem com o audiovisual. Por exemplo, um produtor musical, né, que já trabalha com audiovisual, com trilha sonora para o cinema, por exemplo, né, ele pode inscrever aqui uma oficina para produção musical para o audiovisual, né, produção musical de trilhas sonoras. Atores que tenham oficinas de interpretação voltada para o audiovisual, né, para o cinema, preparação de atores para o cinema, né. Então, nesse inciso, nós conseguimos trazer mais facilmente outras linguagens para acessar o recurso, né. Aqui também financia festivais e mostras audiovisuais, né, memória e preservação, observatórios, então, de atividades culturais, né, atividades formativas podem ser financiados com esse recurso, que no Estado é de 2.108.000. Vamos para o próximo, por favor. O inciso 4, ele só é gerenciado pelos estados. Os municípios não receberão recursos para esse inciso. Esse é o inciso que trata de distribuição e circulação de obras, né? Esse inciso, ele atua em obras audiovisuais, em filmes já prontos, que já foram realizados e precisam circular, precisam ser vistos, precisam participar de festivais ou precisam ser comercializados e exibidos em TVs, ou streamings, ou outros veículos de divulgação, né? Nesse inciso, o Fórum de Gestores Estaduais está pensando num grande edital nacional, né, para cadastrar obras do Brasil inteiro, né, e disponibilizá-las para as TVs públicas do país, né? As TVs públicas, TV Senado, as TVs Assembleias Estaduais, as TVs Câmaras Municipais, né, as TVs de universidades, né? Essas são as mais comuns, nós temos elas ao redor do estado, temos várias delas aqui no estado, né? Inclusive, Raimundo Melo se apresentou, disse que tem uma televisão, né? Eu acho que esse inciso acaba sendo interessante. Mais tarde vamos debater mais sobre ele. Vamos para o próximo inciso. Aqui falamos das outras linguagens, né? Nós temos por volta de 10 milhões para as outras linguagens. As outras linguagens, como falei anteriormente, né, a gente está tratando aqui de todas as outras linguagens que não são o audiovisual. Então, a gente está falando teatro, dança, música, literatura, né, e todas as outras expressões, né, as outras expressões culturais, né, cultura popular, artesanato, moda, economia criativa, né, e assim por diante, né. Temos 10 milhões para essa área, né, que irá atender todas essas linguagens. Vamos para o próximo slide, por favor. Pode passar também. Vamos para o próximo. Ações afirmativas. Para falar de ações afirmativas, né, a Lei Paulo Gustavo, ela traz uma série de deveres, ela traz uma série de possibilidades que tanto nós como gestores, os entes, né, os estados e municípios podem explorar, quanto vocês, artistas, que também podem explorar, mas também traz uma série de deveres. E esses deveres cabem tanto a nós, que estamos gerindo
o recurso, quanto a vocês que estão acessando o recurso, né? E um dos pilares da Lei Paulo Gustavo é a acessibilidade, né? Eu queria chamar aqui Adler Barros, coordenador que trata dos grupos minorizados aqui na Fundação José Augusto, para falar com vocês sobre ações afirmativas. Até antes de você falar, só um minutinho, como a Carla levantou a mão, deixa eu só ver se é alguma coisa específica, ou vai se apresentar, ou trazer aqui alguma informação, aí já segue para você, certo? Oi, Carla. Que bom te Bom ver de novo. dia, Mary. Extremamente ocupada aqui. Ia até ligar para vocês ontem. E aí estou participando, já mandei, inclusive, para os ciganos que vão estar à frente dos 2 museus ciganos aqui no Rio Grande do Norte. Mas como já recebi esse link agora, praticamente, né? Vi agora a mensagem, e aí eu estou vendo se eles entram. Aí eu queria saber de vocês o seguinte, amiga, vocês vão disponibilizar esse slide? É possível fazer meu Deus, uma fala, uma reunião, se eles não entrarem hoje com os ciganos, sobre essa questão da museologia? Carla, Inclusive o Raimundo está conosco, está nos ajudando, nos orientando, eu agradeço imensamente. de qualquer forma, essa é uma apresentação igual àquela que o pessoal já participou, né? E tinha 2 pessoas, né, que estavam com propostas de museu, pelo menos que tinham sido colocadas. Acho que é a Isadora, não lembro o nome dela, e o Gilberto, que eu lembro. É a Isadora e o Erlano, porque a Isadora, tá. nós vamos entrar em Parnamirim, e o Erlano ali em Apodi. Que são pontos Certo. extremos, né, e são pontos de pontos turísticos, né? Sim. Você tem o Alto Oeste, divisa já com o Ceará, e você tem Parnamirim, que pega ali a BR-101, e que, na verdade, vai se transformar, além de uma ferramenta da educação, né, de combate ao racismo, também na questão a gente quer que seja um ponto turístico. Certo. Mas não precisa, porque quem participou da outra é porque o que acontece, a gente deixou esse dia para quem não se sentiu contemplado em câmaras setoriais anteriores, certo? Aí acabou que, como não tem uma câmara setorial do museu, aí o pessoal está aqui, né? Raimundo Melo mobilizou as pessoas, mas quem já participou das outras reuniões é essa mesma apresentação, mais para se situar. Então, pode passar para eles essa gravação também, mas é que nem aquela outra mesmo. É mais porque a gente está fazendo os recortes por segmento, para ter certeza que cada um vai tirar suas dúvidas, certo? Igual aquela outra que o pessoal participou. Então, qualquer coisa, você daqui vê algum ponto específico, né? Algum pontinho que não foi falado na outra e passa. Não precisaria eles participar do 0, não. Tá tudo certo. Tá ok, então. Obrigada, amiga. De nada, e melhoras aí, viu? Melhoras que não tá fácil para ninguém. Também. Morrendo de medo de pegar da minha mãe, porque minha mãe tem 90 anos e nós temos um home care aqui. E eu tô assim, desesperada, sabe? Morrendo de medo de pegar nela. Não, então fique longe, vai dar tudo certo. E vou pedir para a Adler agora trazer as informações das ações afirmativas. Por favor, Adler. Okay, obrigado, secretária. Bom dia a todos, todas e todes. Me chamo Adler Barros, homem pardo, 38 anos, cabelos longos, cacheados, estou de barba, com um brinco, aparecendo aqui uma argola, camisa preta, e ao fundo um quadro representando o Bumba Meu Boi, do Jordão, e com a parede um pouco verde aqui do gabinete da Fundação José Augusto, né? Eu faço parte do setor de identidade e diversidade cultural da Fundação, setor, né, que tem a atribuição de cuidar de toda a identidade e diversidade cultural, no caso mulheres, juventude, pessoas com deficiências, LGBTQIA+, políticas de direitos humanos, todas as políticas culturais de diversidade étnica para indígenas, quilombolas, povos ciganos, povos de terreiro, iniciativas negras urbanas, né? Então,
com toda essa diversidade que a gente vem trabalhado e acompanhado os projetos culturais, né? Então, na Lei Paulo Gustavo, como o Arthur já fez algumas colocações, a lei traz alguns avanços no sentido de democratização, né, e criação de mecanismos que garantam a inclusão dessa diversidade, né? Então, vamos colocar aqui alguns pontos, né, trazer alguns pontos de como a lei vem tratado essas questões da diversidade, né? Então, primeiramente, importante colocar, né, algumas novidades, né, na Lei Paulo Gustavo, diferentemente da Lei Aldir Blanc, né, agora vem trazendo na sua redação algumas questões relacionadas à inclusão, né? Então, o primeiro ponto é que a Lei Paulo Gustavo garante e assegura, no mínimo, uma cota de 20% para negros e negras, no caso, pretos, universo de pretos e pardos, né, que compõem toda essa diversidade, né, dos povos negros e negras. Então, vem trazendo essa novidade. Então, todos os editais vão ter que conter, no mínimo, 20% para negras e negras, assim como, no mínimo, 20% para povos indígenas. Então, esses mecanismos de inclusão, né, para esses dois segmentos da diversidade étnica, no caso, negros e negras e indígenas, a lei já assegura no seu capítulo 16. Né? Então, para além desse processo de cotas, né, também existem outros mecanismos de inclusão, né, a exemplo de um edital específico, né, podem se criar, né, então os municípios e o governo do estado têm essa possibilidade de criar editais específicos, além de uma pontuação extra para quem se autodeclarar, né, representante desses segmentos que eu citei aqui. Então, primeiro ponto, cotas, né, o segundo, editais específicos e pontuações extras, né? No caso, para negros, negras e pessoas indígenas, as cotas já estão estabelecidas em lei, então é uma questão que vem tida como obrigatória dentro da lei, e para os demais segmentos a gente pode estar criando outros mecanismos, né? A exemplo de editais específicos, como foi o edital da diversidade, né, durante a Lei Aldir Blanc, ou uma pontuação extra, uma espécie de argumento de inclusão, como se faz nas universidades, né? Então, um tipo de bonificação para quem se autodeclarar. Então, algumas dúvidas que vêm surgindo também em relação aos processos de autodeclaração é exatamente como se irá garantir a aferição da veracidade dessas autodeclarações. Então, é importante lembrar que para os candidatos que se autodeclararem negros e negras, o mecanismo é a banca de heteroidentificação, né, uma banca já consolidada desde 2018, as universidades federais e estaduais vêm utilizando, né, como forma de ingresso nas universidades, e esse público específico, né, esses proponentes artistas específicos vão ter que passar, né, para além do processo de autodeclaração, também aferição através dessa banca de heteroidentificação. Né? Para os proponentes, representantes do segmento indígena, a gente está em diálogo permanente, né? Mas o que tem sido acumulado, né, nesses últimos debates é exatamente um processo de autodeclaração no primeiro momento de inscrição e uma declaração da associação indígena, da comunidade, da aldeia, do cacique ou da cacica, né? Então, um documento que reforce a identidade, né, e o pertencimento daquele representante e daquela representante, né? No caso dos povos ciganos, quilombolas, né, primeiramente também no processo de inscrição será a partir de uma autodeclaração, e no momento da premiação será um momento que a gente vai conseguir garantir alguns filtros, também através de declarações de associações, das lideranças dos ranchos ciganos
e das lideranças dos territórios quilombolas, assim como os povos de terreiro, da liderança do seu barracão, do seu terreiro, enfim, de candomblé, de jurema, de umbanda. Então, serão formas de se estar garantindo a legitimidade para que outra pessoa que não represente esses segmentos possam estar fazendo, né, por exemplo, ocupando a vaga de quem realmente merece ou está legitimamente garantido essa inclusão nesses processos, né? E, para além desses mecanismos, né, temos também, no mínimo, todos os projetos, no mínimo, devem ter destinado, no mínimo, 10% para processos de acessibilidade, né? E também são formas de se garantir a inclusão e a diversidade de todos os segmentos, por exemplo, que fazem cultura, dos fazedores de cultura aqui no Rio Grande do Norte, né? E essa reunião já é uma reunião que garante a inclusão da diversidade, por exemplo, a um artista ou uma artista que não se identificou em nenhuma Câmara Setorial, está tendo a oportunidade de estar discutindo aqui de forma exclusiva com nós aqui na Fundação José Augusto. Então, além desses 3 mecanismos de identificação, né, e aferição de identidade étnica ou de diversidade como um todo, cultural como um todo, também tem esses processos de busca ativa, acompanhamento, auxílio na elaboração de projetos, oficinas de formação e inscrições feitas de forma facilitada, de forma acessíveis, de modo a garantir o maior número de inclusão e, principalmente, de aprovações de projetos advindos, né, da diversidade e de toda a cidadania cultural que está compondo, né, o universo da diversidade cultural do Rio Grande do Norte. Então, essas são as minhas contribuições iniciais, né? Se alguém tiver alguma dúvida, questionamento, contribuição para o debate, ficarei aqui, né, no aguardo de alguma pergunta ou sugestão. Então, se alguém tiver mais contribuições referentes à identidade, à diversidade, como se darão esses processos de aferição, de inclusão, das bancas, como se darão as bancas de seleção, de heteroidentificação, das autodeclarações e das declarações das associações, estaremos por aqui para contribuir. Então, seria isto. Bom dia a todos e todas, e bom... E aí, só lembrar que muita gente, né, desse grupo, nesse recorte, principalmente, né, os museus, os pontos de memória, tem várias pessoas dentro desse segmento, né, de ações afirmativas, pessoas quilombolas que estão dentro dessa possibilidade, pessoas ciganas também. Então, tem um bom caminho aí para vocês que já atuam na área. E a gente está colocando as perguntas para depois, mas aí eu vou abrir aqui, como, né, pouca gente também. Carla levantou a mão, pode perguntar, Carla. E aí a gente continua a apresentação. Rapidinho, Mary. A questão da identificação da população cigana é bem interessante. Por quê? Porque os ciganos aqui não têm associação. Levamos até o SEBRAE em muitos ranchos para dar algumas palestras, para ver se a gente conseguia, através não somente a questão da associação, mas também focar a associação em sustentabilidade, né? Fazer associações de venda de produtos ciganos e tal, mas não terminou que não conseguimos fazer nenhuma associação. O Gilberto de Parnamirim, ele tem uma associação, inclusive uma associação que eu acho que já tem mais de 10 anos, mas ele é o único, o resto do rancho não tem, não tem associações. E você viu, Mary, que existe uma especificidade, que cada rancho tem a sua liderança, né? Isso é muito forte neles. Isso já vem, inclusive, de 50, 100 anos atrás, onde as grandes turmas tinham seus chefes, né? E eles se encontravam, os chefes se encontravam e tal. Então, assim, os ciganos, eles têm laços de parentesco muito forte, laços de poder. Existe uma série de pontos, assim, que ligam um cigano ao outro.
entendeu? Agora, acho bem importante essa questão, por exemplo, dessa identificação feita por associação, no caso seria de Gilberto, que ele é o único que tem associação, e também dos pontos de memória e suas lideranças, porque nós vamos ter 2 pontos de memória cigana aqui no Rio Grande do Norte, que é o de Parnamirim de Apodi, e temos também as lideranças, no qual algumas você já conheceu, né, Mary? Eles estão esperando que você vá conhecê-los pessoalmente. Menina, Cigana é eu muito quero olho no ver olho, sabe? Dara, eu quero ver o bebê de Dara, que o menino, uma live a menina tá grávida, linda. na outra ela começou a live lá na maternidade e o bebê nasceu antes de acabar, eu disse, gente, eu estou conectada com essa criança, eu quero ver. Nasceu no momento da reunião. E a menina é linda, viu? Ela está aqui em Macaíba, e assim que der, eu ver se você dá um pulo lá, eu tenho que ir lá também, esperar agora melhorar da gripe. Mas Sim. então é isso. Então, recentemente nós fizemos eu ajudei a fazer um relatório antropológico de uma cigana, Calderache, que não, da Bahia. O sobrinho dela entrou na universidade e precisava provar que era cigano, imagina. E aí eu orientei ele, né? E 2 lideranças ciganas lá da Bahia assinaram o relatório, né? Atestando que ele, no caso, seria dos tacheiros, né? Do Caldeirage. Então, assim, é bem interessante isso, porque é complicado você atestar que alguém seja cigano. Os ciganos, eles são uma grande família que se reconhece. O cigano gosta, o cigano conhece o outro cigano pelo olho. Uma coisa impressionante. Por isso que eu disse, é muito importante que a sua ida lá, porque essa questão do olho no olho é muito importante para o cigano. Recentemente, Raimundo teve uma reunião só não participou o Erlano não pôde participar, mas teve uma reunião com os ciganos, inclusive um do Ceará, que vai colocar também, que já tem, na verdade, o espaço para o museu, e eu acho que o Raimundo percebeu isso, né, Raimundo? O cigano, ele é muito olho no olho, ele é bem interessante essa questão, e assim, e até instigante, né? Você provar num determinado, não estou falando só do edital Paulo Gustavo, né? Estou falando das universidades no também, geral. tem o caso no geral. E aí explicar a eles que isso precisa ser feito. Porque, de repente, tem alguém que não é cigano e vai ocupar uma cota de alguém que é cigano que termina não entrando. Então, é importante que as instituições façam isso. Então, é isso, né? Era só essa contribuição mesmo. Não, e a gente, enquanto órgão, enquanto Estado, não cabe a nós dizermos quem é cigano e quem não é cigano. A gente reconhece aquilo que o segmento, né, traz como possibilidades. Perfeito. A gente não tem, se a gente tivesse uma equipe multidisciplinar, né, e que fizesse isso a nível de Brasil, mas a gente não está nem falando do Rio Grande do Norte, a gente está falando do Brasil inteiro, todos nós iremos caminhar pelo mesmo caminho. Primeiro, para a inscrição é a autodeclaração. Qualquer pessoa se autodeclara negro, pardo, cigano, quilombola, mas para o recebimento do prêmio, aí os negros passam pela banca de heteroidentificação, os povos indígenas e ciganos, né, com as declarações de suas lideranças e outros documentos que a gente vai colocar lá, para o recebimento do prêmio, tá, Carla e demais? Assim, é o caminho que a gente vai ter, e sim, vamos combinar, a gente, né, vai passar por alguns lugares e, como dito, eu não sei se eu consigo em todos os ganchos agora, mas alguns eu consigo agora, mas até o final dessa minha gestão, pretendo passar por todos. Já me adiantei a você, que eu sou meia além do tempo. Então, já fiz um ofício aqui, já estou, sabe, o primeiro rancho que eu quero que você vá em Apodi, porque o velho tem quase 90 anos. Depois você vai conhecer Tangará, que eles vivem ainda em barraca. E aí você vai passar por Macaíba, né, que é caminho também. Você vai passar por Serra Caiada. Tangará tem um velhinho também já com mais de 80 anos. Então, eu quero que você conheça esses mestres mais antigos, que eles contam. Não que os jovens não contem, os jovens são o futuro. Mas, assim, é bem interessante esse convívio da juventude cigana com esses mais velhos, que é muito forte. Eles continuam sendo um grupo, apesar de já sedentários. Eu já me adiantei, já chegou o ofício para você. Inclusive, vou botar aqui no chat o e-mail do gabinete, que aí você pode mandar o ofício para esse e-mail, já manda teus contatos aí, certo? Porque perfeito, aí a gente já vai ficando, não tem perigo de se perder. E aí, Arthur vai continuar aqui.
Obrigado, Adler. Obrigado, Mari. Vamos continuando falando sobre as contrapartidas, né? A lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, ela surge no contexto da pandemia. Nós estávamos no auge da pandemia, 2020, primeiro ano da pandemia. Tínhamos todas as atividades da lei Aldir Blanc eram online. Acho que tem uma galera aqui que tem participantes aqui que foram contemplados na Aldir Blanc, então sabem do que eu estou falando. Agora, na Paulo Gustavo, a gente tá dando preferência às atividades presenciais, né? Obviamente, não há nenhum empecilho que tenhamos uma atividade gravada e disponibilizada em redes sociais, uma oficina, por exemplo, onde você vai ter a perennialidade daquela oficina e vai alcançar mais alunos, mas com a Paulo Gustavo, com esse caráter da Paulo Gustavo de retomada da atividade cultural nacional, né, nós estamos visando atividades presenciais. E as contrapartidas na Paulo Gustavo, né, falam basicamente de gratuidade. Então a gente está falando vamos descentralizar esse recurso para a comunidade artística e você já será pago pela sua atividade com esse recurso. Então, você tendo já essa garantia, você pode levar o seu projeto cultural, né, às pessoas sem a necessidade de cobrar ingressos, né? Caso ainda haja a cobrança de ingresso numa atividade, um festival, uma atividade de maior porte, né, garantir a gratuidade para certos grupos que são destacados aqui, né? Escolas públicas, espaços públicos da comunidade, né? Alunos e professores de escolas públicas, universidades públicas ou privadas que sejam atendidos pelo ProUni, né? Profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia da Covid-19, então ter esse olhar carinhoso com os profissionais de saúde que estiveram na linha de frente da Covid-19, né? Quer dizer, trazê-los para as atividades culturais, né? E pessoas integrantes de grupos e coletivos culturais de associações comunitárias, próximo slide, por favor, né? E associações comunitárias, né? E, como foi colocado aqui, né? Exibições por meio de internet, sempre que possível. Lembrando, gente, que o recurso para o audiovisual é para o audiovisual. Ele deve ser investido no audiovisual. O recurso de outras linguagens deve ser investido nas outras linguagens, né? Mas isso isso não impede que haja um registro das atividades de outras linguagens, né, e que possam ser disponibilizados nas plataformas, né? Vamos para o próximo slide. Acessibilidade. Mari, você queria dar uma palavrinha sobre acessibilidade? Oi, Arthur, bora lá. Vamos lá. Acessibilidade, gente, não é opcional, né, Arthur? É obrigatório. Pois é. Então, no mínimo 10%, gente, dos projetos de vocês, 10% de cada edital tem que ser investido em acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando aí em possibilidades de vocês fazerem ajustes do ponto de vista da arquitetura, né, alguma rampa que precise para o cadeirante entrar no lugar, uma adequação que possa ser feita no banheiro, um piso tátil, a parte de comunicação, que são pessoas que são profissionais que fazem a tradução, né, das linguagens, por exemplo, os intérpretes de Libras, que aqui estão. A parte de metodologia, vocês fazerem conteúdos com linguagens mais simples. A instrumental, que é você utilizar, você comprar alguma ferramenta, por exemplo, você tem uma exposição de uma obra grande, você faz um tamanho menor, em formato 3D, em 3D, para que um cego possa tatear e entender como que é essa obra de arte no tamanho maior. Uma lupa que você compre também para alguém poder fazer uso de conseguir enxergar um quadro melhor, pensar equipamentos que possam servir
de acessibilidade. E aí a programática é o que a gente está fazendo, né? Inclusão, sensibilização, informação, conscientização, que tem a ver com a atitudinal, que é quando a gente se livra de todo e qualquer preconceito, de estigma, e a gente inclui as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, 70% da Paulo Gustavo é para audiovisual, e muito desses recursos é para produção de conteúdo fílmico. E aí cada produto audiovisual tem que ser entregue obrigatoriamente com audiodescrição, com legenda descritiva e com janela de libras. Isso é obrigatório em todos os projetos de audiovisual. E aí, isso você vai gastar no mínimo 10% do projeto, porque tem projeto que pode dizer, 10% não dá. Aí você pode gastar mais para acessibilidade, não tem problema. E tem gente que fala assim, mas eu não preciso gastar 10% no meu projeto com acessibilidade. Por exemplo, um longa. Se a gente vai fazer com acessível 10%, realmente o recurso de um longa, para os 3 recursos, não vai chegar em 10%, mas pode se aproveitar e fazer outras questões de acessibilidade. Volta aí no slide anterior, por favor, que é, por exemplo, vai participar de uma gravação e o lugar não tem acessibilidade, vocês podem fazer a acessibilidade arquitetônica desse lugar, porque já fica uma herança para que as pessoas com deficiência possam utilizar. Vocês podem contratar pessoas com deficiência para a equipe de vocês, e com isso, contratarem profissionais da comunicação, que vai ajudar a Libras, que vai contratar, você contrata uma pessoa cega, então você contrata um ledor, que vai estar acompanhando essa pessoa cega nas ações, entende? Então, tem muitos caminhos para se gastar esses 10%, e aí, voltando lá para o outro de audiovisual, a audiodescrição é o que a gente fez aqui no começo, né? Sempre é você transformar o que é imagem em áudio, para que as pessoas cegas possam acompanhar, possam entender o que está se passando no filme. A legenda descritiva e a janela de Libras é para a comunidade surda. Existem os surdos que se comunicam em Libras, existem os surdos que são oralizados, e aí por isso a legendagem descritiva, que é o som, de tudo que é sonoro, vai estar descrito ali no vídeo. E lembrar, gente, que esses recursos também podem ser usados para eventos, um festival, uma mostra de filmes. Vocês terem os filmes acessíveis, mas terem também intérpretes de Libras, que vão estar lá acessibilizando o que é dito. E aí, Raimundo, que é do audiovisual, sabe bem, né, Raimundo? Às vezes, além do filme, a gente faz um bate-papo depois do filme, né? A gente convida um diretor, uma diretora para falar. Então, esse intérprete vai estar ali traduzindo tudo para a pessoa surda. E se o filme que vocês escolhem não tem uma descrição, é um filme mais antigo, o intérprete pode estar fazendo desculpa, não tem a Libras, ou até mesmo a descrição, é um filme mais antigo, o intérprete Libras pode estar fazendo ao vivo, o filme passando ali, o intérprete ao lado, fazendo a audiodescrição. E, desculpa, a Libras. E a audiodescrição é para cegos, e também podem ter profissionais, sim, fazendo a audiodescrição do espaço, do lugar, do ambiente, de como é o espaço que está sendo exibido o filme. Então, tudo isso são possibilidades que a gente vem trazer na Paulo Gustavo e coloca como uma questão que é obrigatória, tá, gente? Inclusive, pela Lei Brasileira de Inclusão, qualquer produto feito com recurso público tem que ter essa acessibilidade. Então, aí veio a Paulo Gustavo e veio transformar isso numa realidade. Ok, Arthur? Acessibilidade? Ok, e reforçando o que Marilane colocou, todo projeto deve investir no mínimo 10% do recurso para a acessibilidade, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo de publicação de livros, né? Porque um dos desafios para vocês como proponentes, né, é transformar o seu projeto acessível, né? E existem várias formas de fazer isso, como foi colocado. Eu sempre uso o exemplo da publicação de livros. Eu vou publicar um livro e vou transformar meu livro, vou garantir a acessibilidade desse meu livro, né? Então, eu posso imprimi-lo em braille, né? Que sai mais caro, né? Cada página em braille, cada página de um livro é 5 vezes, são 5 páginas em braille, né? Ela sai mais caro, né? Não tem tantas impressoras, não tem tantas gráficas que fornecem esse serviço, né? Mas você pode resolver de uma forma muito mais simples gravando um audiobook do seu livro. Você vai transformar o seu livro num formato audiobook, vai ter um narrador, né?
contando, narrando o seu livro, né? Vai disponibilizá-lo nas plataformas e você vai garantir a acessibilidade, né? Vamos voltar. Acho que acabou a apresentação, né? Terminamos a apresentação e chegamos ao momento do Tira Dúvidas, né? Que tenho certeza que muitos de vocês aí estão com dúvidas, então, nesse momento, a metodologia que estabelecemos é cada pessoa vai levantar a mão, né? E cada pessoa terá 5 minutos para desenvolver seu questionamento. Nós vamos juntar blocos de 3 pessoas e, ao final dessas 3 pessoas fazendo seus questionamentos, nós voltamos com a devolutiva, né? Já temos uma fila aqui, gente. Já tem alguém com a mão levantada. Raimundo Melo. Acho que enquanto as outras pessoas se manifestam, a gente poderia começar com o Raimundo. Vamos lá, Raimundo? Abra seu microfone, se audiodescreva e faça a sua pergunta. Eu fiz a audiodescrição na apresentação. Precisa repetir? Não, legal, Não, legal. Ok. Bom, gente, primeiro, falar da importância dessa reunião, né? Porque ela tenta dialogar e contemplar aqueles segmentos que não estão organizados em câmaras setoriais. Há uma tendência natural do setor cultural se organizar por linguagem, e no caso da gente, apesar de eu atuar também no audiovisual, hoje eu estou aqui como representante da rede de pontos de memória e museus comunitários, que não se encaixa no formato, né, das linguagens artísticas, porque a gente trabalha com memória, museologia social, então, na verdade, perpassa até várias linguagens. Nós temos na rede iniciativa que trabalha com literatura de cordel, patrimônio material, trabalha com cinema, trabalha com teatro, com música, né, performance, além das características próprias dos museus, né, e pontos de memória, que tem pesquisa, documentação, tem inventário participativo, tem exposições de arte, né, tem quase todas têm projetos expográficos que inclui produção de artes visuais, estilogravura, fotografia e tantas outras. Então, assim, nós estamos num segmento que dialoga com todas as outras linguagens, mas, tradicionalmente, nós não estamos definidos como linguagem. Então, daí a dificuldade, né? A gente agradece a sensibilidade da Fundação, exatamente de abrir esse espaço para dialogar. Acredito que tenha outros segmentos também nessa situação. Bom, dito isso, um primeiro aspecto que eu não gostaria de colocar, na verdade, era perguntar como vocês estão pensando a formatação dos editais, porque já está colocado aí já um caminho, algumas possibilidades, tem possibilidade de formação, de produção de conteúdo, de reforma, tal, mas Mary também disse que, né, não estão pensando uma pulverização tão grande. Então, queria que vocês detalhassem um pouco mais como seria, então, esse formato e de que maneira esses segmentos vão poder se ver, porque a gente teve na Aldir Blanc um problema dessa natureza. Saíram, na época, alguns editais tão genéricos, tão amplos, que segmentos específicos não se viam, né? Não achava que se participasse daquele edital, podia até ser eliminado, dependendo da julgar, ou não achar de forma explícita. A outra questão também está relacionada a isso, diz a questão da acessibilidade, da questão afirmativa, as ações afirmativas. O que vocês pretendem priorizar? Vocês vão lançar editais específicos para esses segmentos? Vão trabalhar com cotas, né? Que discussão vocês têm que
que seja a melhor forma de contemplar esse segmento. E para encerrar, queria só falar rapidamente da nossa reivindicação enquanto rede de pontos de memória. Nós somos 25 iniciativas que já desenvolvem, tem iniciativa que já desenvolve há 20 anos trabalho de memória e museologia social. Como eu destaquei, se trabalha a prática da museologia social em diálogo com escolas públicas, com a educação, com a cultura, com a comunicação. Então, é um segmento que dialoga também com as várias linguagens. Então, temos uma característica própria, e há uma dificuldade em alguns lugares, de alguns gestores, de compreender essa especificidade e até mesmo de reconhecer a importância e os impactos gerados por essas iniciativas, que elas não surgem de programas governamentais, seja federal, estadual ou municipal. Surge muitas vezes, surge sempre da iniciativa de uma comunidade quilombola, indígena, de um grupo cultural do interior, que se organiza, se estrutura com recursos próprios. Só conseguimos poucos acesso a editais via IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e na última edição da Lei Aldir Blanc, que num diálogo com a governadora do estado, a gente assegurou um edital específico para o chamado segmento da Lei Cultura Viva, que é uma lei federal, né? Tem apenas 4 estados têm essa lei, e no Rio Grande do Norte nós conseguimos aprovar essa lei, né? Caminhando para o encerramento. Então, nós temos a lei aprovada, que prevê o apoio, o fomento das iniciativas de memória, museologia social, ou seja, os pontos de memória, museus comunitários e pontos de cultura. E ela já foi sancionada pela governadora. Então, é uma terceira pergunta: como é que vocês imaginam contemplar, né, essa lei a partir do edital Paulo Gustavo e, naturalmente, o nosso segmento, certo? Então, eram essas considerações. Sim, lembrando também que a gente envolve quilombola, indígena, mulheres, trabalhadores rurais, né? Mas não há uma uniformidade, há uma convergência. Então, não tem como a gente ser contemplado num edital só para indígena ou negros, está contemplada a rede. É por isso que a gente reivindica um edital, já encerrando, para pelo menos 25 iniciativas, que é o contingente de ações de pontos de memória e museus comunitários existentes no Rio Grande do Norte. Bom, eu vou respondendo aqui, mas se mais alguém tiver pergunta, o momento é agora, tá, gente? E aí a gente conversa. E, Raimundo, qualquer questão complementar, você traz também. A gente está fazendo essa praxe de 5 minutos, mas também como tem pouca gente e é possível dar mais esse tempo de fala também, qualquer coisa você vem complementar, tá bom? E aí, Arthur, eu vou responder aqui, só anotando coisas, não sei se eu vou me lembrar de tudo, de responder aqui, qualquer coisa você complementa, e Raimundo também traz algo que ficou em aberto, certo? Bom, a primeira coisa é o seguinte: a gente está fazendo esses diálogos e esses debates para entender quais são as demandas da cultura no Rio Grande do Norte, e acaba que em quase todas as reuniões há o pedido de editais específicos, e a gente não está caminhando para editais tão específicos, até mesmo pelo tempo de execução que a Paulo Gustavo exige, não nos dá tempo de esperar um edital acabar para fazer uma nova chamada para outro edital. Então, a gente está pensando em editais que sejam mais abrangentes e que as pessoas dos segmentos possam fazer parte. Então, por exemplo, um edital de circulação, um edital de que haja possibilidade de exposição, e que vocês estariam dentro desses editais, assim como qualquer outra pessoa que atua nessa área da exposição. Lembrar que ações afirmativas têm uma prioridade. Então, não sei se a gente consegue ter um edital específico para pontos de memória, baseando nesse tempo e recorte que é a Paulo Gustavo, porque lembrar isso, Raimundo, também, 70% é audiovisual, 30% é para outras linguagens.
Mas dentro desse recorte das outras linguagens e do audiovisual, a gente tem também a questão das ações afirmativas. Então, a gente está caminhando para equilibrar as ações afirmativas, até então, com o que os nossos estudos têm demonstrado, seria cotas em todos os editais, de forma que as pessoas quilombolas, mulheres, e aí vocês, né, trabalham com quilombolas, mulheres, ciganos, estariam com percentual garantido em todo e qualquer edital. Então, ao invés de ter um edital específico para uma ação X, é como esses segmentos podem fazer filme, podem fazer uma circulação, podem fazer evento. Em cada edital que fosse lançado, teria sim as cotas ali para mulheres, para negros, e aí para, né, pessoas, e aí tem os povos tradicionais, seria uma cota também que a gente está pensando em cada um deles. Então, é assim que está se caminhando. Em relação aos pontos de memória, como a Paulo Gustavo dialoga com os pontos de memória do Rio Grande do Norte, é importante lembrar também que o próprio MINC está recomeçando esse trabalho de atualização dos documentos, dos pontos de memória, foi algo que a gente conversou, e aí o MINC vai startar um edital, e imagina-se que o primeiro vai ser para um edital de reconhecimento desses locais existentes, já que essa comunicação entre pontos de cultura, pontos de memória e MINC foi quebrada, né, com os últimos anos, de uma forma que possa reorganizar. Então, a política de Estado, ela envolve, sim, e tem a lei, né, de pontos de cultura, pontos de memória, e é dentro de coisas que, ao montar a Secretaria de Cultura, a gente vai conseguir trabalhar mais de perto e acompanhar isso. E aí a gente está falando de a possibilidade, lá na frente, também ter recursos do Estado para questões como essa. A Lei Paulo Gustavo, ela não traz um recorte tão específico para segmentos, ela traz as ações afirmativas, onde vocês estarão dentro de questões e ações afirmativas, de possibilidades, né, de cotas e ações específicas dentro dessa pluralidade que é a Paulo Gustavo. Então, por enquanto, é assim que a gente está caminhando, e aí escutar vocês também, a partir dessa questão, e se mais alguém tem, Raimundo, se quer falar alguma coisa complementar, a gente pode abrir agora para uma conversa mesmo, e outra pessoa também que queira trazer. Eu queria trazer mais uns insights sobre o questionamento de Raimundo. Raimundo, você falou, como a Maria falou, nós estamos desenhando os editais, eles sairão dessas conversas que nós estamos tendo esses diálogos há mais de um mês, e você citou a Lei Cultura Viva. A Lei Paulo Gustavo, ela é regulamentada por 2 decretos, é o decreto específico da lei e o decreto de fomento à cultura. O decreto de fomento à cultura, ele também regulamenta a cultura viva. Então, esse mesmo formato que estamos tendo aqui, de diálogo com a sociedade civil, para ouvir as diretrizes, como querem ser representados, como querem se ver representados os editais, isso também acontecerá na Cultura Viva e na Lei Aldir Blanc II, que virá muito em breve, né? Você citou que representa, que faz parte de um grupo que tem produtores rurais e tal, artistas vulnerabilizados e fragilizados. A Lei Paulo Gustavo também traz a possibilidade da inscrição através da oralidade para artistas que não sejam alfabetizados, né, ou tenham dificuldades com a escrita, né? Então, cabe aos entes, né, registrarem o projeto, a proposição de projeto desses proponentes através de áudio ou vídeo, né, e passar a termo e realizar a inscrição deles, né, facilitando assim o acesso desses artistas. Você citou também sobre pontos de memória e museus. Eu trago aqui que na Lei Aldir Blanc nós tivemos 15 contemplados em pontos de memória, né, e 3 contemplados em museus, né? Então, nós já contemplamos na Lei Aldir Blanc, né, e pretendemos, né, com esse formato de editais que a secretária
colocou aqui, pretendemos garantir o espaço, né, o acesso, né, de museus e pontos de memória também. Pronto, era isso que eu queria deixar aqui. Acho que pode falar, Raimundo. Sim, sim, pode falar. Acho que a gente vai abrindo o microfone e vai conversando aqui de boa, Raimundo. Não tá. Não, tudo bem. E se alguém quiser também complementar, só levantar a mão ou abrir aqui o microfone, tá, gente? Sintam-se dentro do papo. Não, tranquilo, é só para saber que se tivesse outras pessoas já inscritas, eu aguardaria para fazer a intervenção no outro momento. Mas, enfim, primeiro é muito interessante essa possibilidade, e é uma forma de acessibilidade, ter outros formatos de inscrição de projetos, porque no Aldir Blanc, eu lembro que o Museu Nísia Floresta, Thalita está aqui, a rede Ponto Memória, a gente teve uma trabalheira desgraçada, se desdobrou para apoiar, principalmente mestres e mestres da cultura popular, que não tinha, né, alguns o domínio da leitura da escrita, nem estava acostumado com a linguagem de editais. Então, e a gente reforça a importância, reafirma, né, de ter esse formato que possa ser em forma de vídeo. Um mestre, um artista, né, possa descrever a sua arte, o seu saber, fazer cultural, né, em vídeo, e isso, né, ser submetido a uma banca para avaliação e seleção. Então, é fundamental que isso ocorra, porque senão a gente está priorizando só a linguagem escrita, que tem sua dinâmica própria, e isso exclui, como excluiu, a gente sabe, e exclui até hoje em outros editais, não só a Aldir Blanc e Paulo Gustavo, mas distancia esse público. Com relação ao que Marlando colocou, realmente o IBRAM, né, eu faço parte, Marlando, da Comissão de Gestão Compartilhada, representando a sociedade civil, fomos eleitos num fórum, e a região Nordeste, junto ao IBRAM. Então, nessa comissão tem IBRAM, tem sociedade civil, que dialoga sobre esse programa Ponto de Memória e Museus Comunitários. E hoje, nesse momento, está em aberto, né, até o final do ano, a certificação dos pontos de memória. Já são mais de 300 que foram certificados, mas tem muita solicitação. Eu também faço parte dessa comissão de certificação, e são diversas que não vão ser analisados, e já tem um edital aberto, lançado pelo IBRAM, que tem até dia 7. Quem se inscrever vai poder concorrer nesse edital. Infelizmente, nessa retomada, trabalhando com o orçamento do governo anterior, só serão 40 contemplados para todo o Brasil, o que ainda é muito pouco como política pública, e estamos dialogando para aumentar isso. Então, esse processo ele já existe. Aqui no Rio Grande do Norte, muito antes do IBRAM fazer isso, nós da rede, a gente já tinha esse trabalho sistemático de acompanhar essas iniciativas. Primeiro, realizando os encontros estaduais, nacionais, os estaduais, a cada 2 anos, e realizando ações conjuntas, algumas delas em parceria com o IBRAM, capacitação, mobilização, projetos expográficos, uma série de atividades. Então, hoje nós temos 25 iniciativas em atividades, isso está mapeado, e existe uma certificação. Aliás, para essa certificação do IBRAM, a rede tem se manifestado. Pois bem, então isso já está acontecendo. O que a gente questiona primeiro por existir a Lei Cultura Viva Federal, por existir agora a Lei Cultura Viva, né, estadual, que